Alô a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Vamos falar sobre alto valor e alto vetor de um operador linear. Dado um operador linear T de um espaço vetorial V nele mesmo, nós dizemos que o número complexo lambda é um alto valor de T se houver algum vetor não nulo, de tal modo que T aplicado em V é lambda vezes V. Esse vetor V não nulo é chamado de alto vetor de T associado ao alto valor lambda. Observe que essa definição abarca o caso em que V é um espaço vetorial real, se considerarmos que número real é um número complexo com a parte imaginária nula. Vejam este exemplo. Considere o operador linear T do R3 e R3, definido por esta expressão. T eleva um terno XYZ, nesse terno, onde a primeira entrada é 2Z, a segunda é X mais 2Y mais Z, e a terceira é X menos Z. Esses vetores aqui, do R3, são autovetores associados aos seguintes autovalores de T, menos 2, 1 e 2, respectivamente. Por quê? Quando a gente calcula T neste vetor, obtemos 2, 0 e menos 2, que é 2 vezes ele mesmo, que é menos 2 vezes ele mesmo. Então, T de V é menos 2 vezes V. Quando a gente aplica o operador linear T em 2 menos 3, 1, obtém 2 menos 3 e 1, que é uma vez ele. Então, T nesse vetor é uma vez ele mesmo. Quando a gente aplica o operador T em 0, 1, 0, vai obter 0, 2, 0. Vamos ver. O X e o Y e o Z são zeros e o Y é 1. Então, aqui é 0, aqui é 2 e aqui é 0. Então, é 0, 2, 0. Que é 2 vezes 0, 1, 0. Então, T aplicado neste vetor é 2 vezes ele mesmo. E isso, então, nos diz que este vetor é um alto vetor de T associado a esse alto valor. Este vetor é um alto vetor de T associado a esse valor, alto valor. E este vetor é um alto vetor de T associado a esse alto valor. E como é que a gente calcula esses autovalores e autovetores? Vamos aprender a fazer isso em espaços vetoriais de dimensão finita. Então, vamos tomar um operador linear T de V em V, onde V é um espaço vetorial de dimensão finita e B é uma base desse espaço. Se V for um alto vetor de T associado a um alto valor lambda, é porque T aplicado em V é lambda V, por definição. Vamos decompor V e o T em cada um desses vetores aqui, que eu indiquei por T de VJ, nesta base B. Então, pegamos o V, decompomos na base B e tomamos o T de VJ e decompusemos o valor dele na base B também. O x1, x2, xn são as coordenadas de V na base B. A1J, ANJ são as coordenadas de T de VJ na base B. Com esses coeficientes, x1, x2, xn, colocados numa matriz coluna, nós obtemos a matriz do vetor V na base B, que a gente indica por V entre colchete. E com esses coeficientes A e J, para J igual a 1,
colocamos esses coeficientes na primeira coluna. Para J igual a 2, na segunda coluna, e para J igual a N, na última coluna. Esta matriz, assim obtida, é a matriz de T, do operador T, na base B, que a gente indica por T entre colchetes. Bom, se nós usarmos a notação de Einstein para a soma, e levando em conta que V é x1, V1, x2, V2, mais xn, Vn, então V, usando a notação de Einstein, é xi, Vi. Lembrando que, havendo repetição de índices, há uma soma neste índice. Então, esse é x1, V1, mais x2, V2, mais xn, Vn, que dá o V. E aqui nós usamos a associatividade da multiplicação de vetores por escalar. Bom, e o T de V? O V eu posso escrever como sendo XJVJ. Aqui é uma soma em J, isso significa x1, V1, mais x2, V2, mais xn, Vn, que é a decomposição de V na base B. Usando a linearidade de T, os XJ saem fora de T, né? E a soma também, aqui é como se houvesse uma soma em J. Né? E o T de VJ, usando a notação de Einstein para o somatório, é A e JVI. O segundo índice de A acompanha o índice aqui de V, e o primeiro índice, como repete, há uma soma. Então, é A1JV1 mais A2JV2 mais ANJVN. Usando a associatividade da multiplicação por escalares, né? E a comutatividade do produto de escalares, esta expressão é igual a esta. Esta é a decomposição de λV, e esta é a decomposição de T de V, ambas na base B. Se V é um autovetor, λV é T de V. Então, isto é igual a isso. Mas, como os vetores V1, V2, Vn formam a base B, a decomposição de um vetor numa base é única. Então, os coeficientes, estes coeficientes aqui, têm que ser iguais a estes coeficientes que aqui estão. Então, o AIJXJ tem que ser, que é esse número aqui, tem que ser igual a esse λXI. Né? E isto para I variando de 1 até N. Mas isto aqui me fornecem N igualdades escalares e há uma soma em J aqui. Isto aqui indica o produto desta matriz por esta. E esses termos do lado direito, quando eu faço I variando de 1 até N, corresponde a esta matriz aqui, lambda vezes essa matriz. Ora, então, o que chegamos à seguinte conclusão: esta é a matriz da transformação T na base B, esta é a matriz de coordenadas de V na base B, que é igual a essa, não é? Então, a matriz de T na base B, multiplicada pela matriz de coordenadas de V na base B, é lambda vezes V. Ora, isso é uma igualdade matricial, como nós estamos vendo aqui, não é? O que nós acabamos de provar? Que V é um autovetor de T correspondente ao alto valor de lambda, se V, a matriz de V, a matriz de coordenadas de V na base B, for um autovetor da matriz de T na base B, associado ao alto valor lambda. É isso que nós enunciamos aqui. Vamos tomar uma base B de um espaço vetorial de dimensão finita. Vamos denotar por T entre colchetes
a matriz na base B desse operador linear. Vamos denotar por V entre colchetes a matriz de coordenadas de V na base B. O que provamos é o seguinte, que o número complexo lambda é alto valor de T, C e só C for um alto valor da matriz de T na base B. E também um vetor V é alto vetor do operador T, associado ao alto valor lambda, se a matriz de coordenadas de V na base B for um alto vetor da matriz de T na base B associado ao alto valor lambda. Então, transformamos o problema de achar alto valor e alto vetor de um operador num problema de achar alto valor e alto vetor em matrizes, que nós já vimos como é que isto é feito. O conjunto de todos os vetores do espaço, de modo que T de V é lambda V, ele é chamado de alto espaço de T correspondente ao alto valor lambda. Esse conjunto tem todos os autovetores de T correspondentes a lambda e também o vetor nulo, porque T vezes 0 é 0 e lambda vezes 0 é 0. Então, o vetor nulo está nesse conjunto. Ele não é um autovetor, mas é um vetor do alto deste alto espaço de T associado ao alto valor lambda. E o alto espaço de T correspondente ao alto valor lambda é um subespaço vetorial de V. Como a gente prova aqui? Se dois vetores estiverem no alto espaço, se C1 e C2 forem dois números complexos, quando eu aplico T em C1V1 mais C2V2, usando a linearidade de T, isso é C1 em TV1 mais C2 em TV2. Mas V1 e V2 são autovalores, ou estão no alto espaço, né? Correspondente a lambda, então TV1 é lambda V1 e TV2 é lambda V2, e é o que nós escrevemos quando passamos desta linha para esta. TV1 é lambda V1, TV2 é lambda V2. Vamos levar em consideração que C1 e lambda, C2, são escalares. Então, podemos colocar aqui o lambda do lado esquerdo, tanto aqui quanto aqui, porque o produto de escalares é comutativo, e colocar o lambda em evidência. O que provamos? Que T aplicado nesse vetor é lambda vezes o vetor, ou seja, esta combinação linear também ou é um alto vetor, se for diferente de zero, ou se é zero, ele está no alto espaço de T, correspondente ao alto valor lambda. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos determinar os autovalores e os autovetores deste operador linear T, definido por essa expressão. A matriz mais simples que a gente pode imaginar de uma transformação linear é a sua matriz canônica, é a matriz em relação à base canônica. E é fácil a gente obter a matriz canônica de um operador linear. De que maneira? Bom, vamos chamar T de XYZ de ABC. Significa que o A é menos 2E, o B é x mais 2y mais z, e o C é z mais 3z. É x mais 3z. É o que nós escrevemos aqui. E essas três igualdades escalares, que vêm dessa
igualdade vetorial entre esse terno e este, e escrevemos na forma matricial. Observe que aqui nós temos ABC, que é essa matriz igual a essas três linhas, não é? Essa primeira linha é o produto desta por essa coluna, que vai dar menos 2e. Esta expressão é o produto da segunda linha por esta coluna, que dá x mais 2y mais e, que é isso aqui. E aqui é a expressão dessa terceira linha, do lado direito, do sinal de igualdade. Por quê? X mais 3e é o produto dessa linha por essa coluna, que é x mais 0y mais 3e, ou seja, x mais 3e. Ora, esta é a matriz canônica do vetor ABC. E esta é a matriz canônica do vetor XYZ. Então, esta é a matriz canônica de T, na base, a matriz canônica de T, que é a matriz de T na base canônica. Então, é bastante simples obter a matriz canônica. E nós já sabemos calcular autovalores e autovetores de matrizes, fizemos vários exemplos, e, portanto, achar os autovalores desta matriz é resolver a equação determinante de T, né? Então, os autovalores de T são obtidos resolvendo a equação determinante, e aqui T menos lambda I igual a zero. Fazendo as contas, obtemos dois autovalores, que são lambda 1 e lambda 2. Pois bem, achar os autovetores, né? Para achar os autovetores, a gente tem que tomar cada autovalor a gente tem que resolver a equação T menos lambda 1i vezes a matriz. Vou chamar de x a matriz, né? Das coordenadas do autovetor na base B. Vamos chamar de x para ficar mais simples. Pois bem, resolvendo essa equação homogênea, e note que essa equação homogênea agora vai ter solução não trivial, uma vez que esta matriz é singular. Nós determinamos os autovalores exatamente exigindo que a matriz seja singular. E mais, a equação homogênea, quando tem uma solução não trivial, tem infinitas soluções não triviais. Então, resolvendo esta equação,
são múltiplos, com acento no U, da matriz X1. Né? Pois bem, então, se todo autovetor correspondente ao alto valor lambda1 é um múltiplo dessa matriz, então o conjunto formado por esta matriz vai ser uma base, né? Vai ser uma base do alto espaço. O conjunto X1 é base do alto espaço da matriz de T em relação ao alto valor lambda1, que no caso é 1. Não é? Então, esta é uma base. Agora, esta matriz X1 é a matriz de coordenadas desse vetor na base canônica. Quando eu pego esse vetor e decomponho na base canônica, as coordenadas são exatamente as suas entradas, -2, 1 e 1. Né? Portanto, este vetor é base, esse conjunto formado por um único vetor, é base do autovetor, não mais da matriz de T, mas de T, em relação ao alto valor lambda1. Fazendo a mesma coisa em relação ao segundo alto valor, né? Então, a gente poderia repetir isso aqui. Então, para achar os autovetores correspondentes ao segundo autovetor, o lambda2, voltando aqui, lambda2 vale 2. Então, para achar os autovetores correspondentes a esse outro alto valor, devemos resolver a equação lambda2 e x igual a 0. Resolvendo, verificamos que suas soluções são combinações lineares. Das matrizes x2 e x3 que aí estão. Portanto, se todo autovetor é combinação linear dessas duas matrizes, e como esses dois autovetores formam um conjunto linearmente independente, o conjunto formado por esses dois vetores, que são matrizes colunas, é uma base do alto espaço da matriz de T, correspondente ao segundo alto valor lambda2, que vale 2. Não é? E nós já fizemos inúmeros exemplos de cálculo de soluções desta equação homogênea. Como toda solução é combinação linear dessas duas matrizes, é porque ao resolver esta equação em x, nós vamos obter duas variáveis livres e uma dependente. E por isso que a gente obtém duas soluções. Note que qualquer combinação linear desses duas matrizes aqui, vetores do espaço vetorial das matrizes coluna.
qualquer combinação linear desses dois satisfaz essa equação. Então, estão no autoespaço. Tá? Agora, esses dois vetores aqui geram o autoespaço e formam um conjunto linearmente independente. Essas duas condições são as condições exigidas para se ter uma base. Mas essas matrizes x2 e x3 são as matrizes de coordenadas desse vetor e desse. Porque as coordenadas desse vetor na base canônica é -1, 0 e 1. E as coordenadas deste vetor na base canônica também é 0, 1 e 0. Né? Portanto, o conjunto formado por esses dois vetores agora do R3, que aqui estão, é uma base do autoespaço de T associado ao alto valor λ2, que nós sabemos que é 2. Vamos ver um exemplo de um operador que vai de C3 em C3. Nosso espaço vetorial aqui é o espaço dos ternos ordenados de números complexos. E esse operador T é assim definido. Bem, para obter a matriz de T na base canônica, e aqui destaquei que a base canônica de C3 é idêntica à base canônica do R3, porque todo terno ordenado de números complexos é uma combinação linear desses três vetores, cujos coeficientes são números complexos. Quando eu estou em C3, é um espaço vetorial sobre os complexos. Então, os escalares são números complexos. E para a gente obter a base canônica, a matriz canônica, fazemos como apresentamos no exemplo anterior. Tomamos a transformação e vamos fazer um rascunho aqui. Tomamos a transformação, escrevemos essa transformação na forma T de xyz igual a B, C, e o A tem que ser igual a IZ, o B tem que ser igual a isso, e o C tem que ser igual a isso. Então, podemos copiar aqui para facilitar. Então, temos que tomar A igual a isso, IZ, o B igual a isto, e o C igual a menos ix. Ao fazermos isto, e escrevendo na forma matricial, né? A, B, C é igual uma matriz aqui 3 por 3, aqui uma matriz 3 por 1, x, y e z, e essas três linhas aqui pode ser escrita como sendo 0 vezes x, mais 0 vezes y, mais i vezes z. Aqui é 2i menos 3 vezes x, 4i vezes y, mais 0z. E aqui é menos i, x, mais 0y, mais 0z. Então, essa é a nossa matriz canônica, obtida rapidamente, né? Que eu reproduzi aqui. Os autovalores dessa matriz, para a gente obter os autovalores dessa matriz,
a gente tem que resolver. Vamos voltar ao nosso rascunho. Para determinar, então, os autovalores, a gente tem que resolver a equação determinante. Vamos chamar essa matriz aqui de A, para facilitar. Essa matriz aqui eu chamei de A. Menos é a matriz da transformação T, não é? Essa é a matriz de T na base canônica, que eu vou chamar de A, para simplificar a notação. Então, para achar os autovalores dessa matriz, a gente tem que resolver esta equação. Para resolver esta equação, temos que tomar vamos escrever o zero do lado esquerdo aqui, zero, e vamos denotar o determinante por duas barras verticais. Eu tenho que pegar a matriz A e subtrair lambda I. Então, é subtrair lambda da diagonal principal. E aí a gente tem que determinar esse determinante, que é um polinômio do terceiro grau. Como é um polinômio do terceiro grau, a gente tem que, uma das matrizes, ver se a gente tem uma maneira rápida de colocar, talvez, alguma coisa do tipo lambda menos lambda 1 em evidência, fora do determinante. Aí já temos uma das matrizes, né? Uma das raízes, e, consequentemente, um dos autovalores. Pois bem, e se a gente desenvolve esse determinante, aqui, olha, vejam que essa linha, essa coluna, melhor dizendo, ela só tem uma entrada diferente de zero, que é esta aqui. Então, a gente pode desenvolver o determinante por essa linha, é igual. Bem, qual é o sinal? Mais, menos e mais. O sinal do cofator aqui é mais. 4i menos lambda. Multiplicado pelo determinante da matriz obtida, eliminando esta segunda coluna e esta segunda linha. Já vejo que uma das raízes é 4i, porque ela já está aqui fatorada. E, feito isso, a gente calcula o determinante 2 por 2. Esse produto menos lambda vezes menos lambda é lambda ao quadrado. I vezes menos I vezes I é menos 1, com esse menos dá mais. Então, é menos ele, não é? E, lambda ao quadrado menos 1, as raízes são mais 1 e menos 1. Então, uma raiz é 4i, a outra é menos 1 e a outra é mais 1, que é o que nós escrevemos aqui. Uma é menos 1, a outra é mais 1 e a outra é 4i. Vamos ver os autovalores associados a este autovalor aí, né, correspondente a essa matriz. Então, a gente tem que resolver a equação matriz de T na base canônica menos lambda 1x igual a zero. Quando a gente da matriz T subtrai lambda 1, e lambda 1 vezes I, quer dizer, subtrair lambda 1 da diagonal principal. Menos lambda 1 é mais 1. Então, é adicionar 1 na diagonal principal da matriz. Caio num sistema para x, né?
Poderia chamar x, y e z aqui em vez de ABC. Enfim, chamamos o x de ABC, as entradas do x. Como o determinante dessa matriz é zero, é porque certamente pelo menos uma linha é uma combinação linear das anteriores, das de cima. Por exemplo, ou melhor, uma das linhas é combinação linear das outras. Esta aqui é menos i vezes esta. Então, eu nem preciso me preocupar com essa última linha, né? A primeira equação diz que A mais IC é igual a zero, ou seja, A igual a menos IC. E a segunda, que isso vezes A mais isso vezes B é igual a zero. Explicitando o B, obtemos isso. Para tirar a parte complexa do denominador, multiplicamos isto pelo complexo conjugado, fazendo assim, multiplicando 1 mais 4i por 1 menos 4i embaixo e em cima, vamos obter este número aqui. Mas o A é menos IC, então, o menos A é IC. Chegamos a esta expressão, multiplicando esse no numerador, vamos obter esse resultado. Então, obtivemos o A e o B em função de C, e, portanto, todo autovetor associado a esse alto valor é dessa forma, o A é menos IC. O B é essa expressão em termos do C. E o C é variável livre. Se a gente colocar C sobre 17 em evidência, evitamos frações. Para isso, eu preciso multiplicar e dividir essa linha por 17. Fica 17C sobre 17. Por isso que fica menos 17i. Aqui também, para pôr C sobre 17 em evidência, precisamos multiplicar por 17 e dividir por 17. Dá o 17. Com isso, evitamos frações aqui dentro da matriz, fica mais fácil visualizar. C é qualquer número complexo diferente de zero para ter um autovetor. Não é? Agora, todo múltiplo, então, desta matriz aqui, que eu reescrevi aqui, está no autoespaço da matriz de T relativo ao autovalor menos 1. Então, esse autovetor da matriz de T gera o autoespaço. Né? Pois bem, e a gente poderia... Bem, aqui eu coloquei... Tá. Depois calculamos os autovetores associados a esse autovalor, repetindo a mesma coisa que fizemos. Observe que essa última linha é I vezes a primeira. E verificamos que todos os autovetores são múltiplos dessa matriz. Então, essa matriz coluna gera esse autoespaço e, relativo ao último autovalor, que é 4i, resolvemos esta equação, que nesse caso se reduz a isto. E vejam que esta linha é 4 vezes a primeira. Então, para resolver, não precisamos nos preocupar com essa. Essa segunda linha diz que 2i menos 3 vezes a é zero. Então, o a tem que ser zero. Essa segunda linha diz que o a é zero. Se o a é zero, c vezes i tem que ser igual a zero. Portanto, c tem que ser zero. Então, todo autovetor associado a lambda 3 é dessa forma, um múltiplo, o A é zero, o B é livre e o C é zero. Não houve nenhuma restrição aqui sobre o B, então ele ficou livre. Por quê? Veja que o B multiplica as entradas dessa coluna, que são todas iguais a zero. Então, o B pode ser qualquer número real, complexo, no caso.
uma vez que ele está multiplicando só zeros aqui. Qualquer que seja o valor dele, não altera o produto. Então, essa matriz coluna que nós repetimos aqui gera o autoespaço da matriz de T correspondente ao alto valor 4i. Lembrar que o autoespaço contém, inclusive, o zero, né? Que é um múltiplo de x3. É zero vezes essa matriz, dá zero. O espaço, então o conjunto x1, x2, x3, eles formam um conjunto linearmente independente, porque, aliás, já provamos lá para o caso real que autovetores associados a autovalores distintos formam um conjunto linearmente independente. Não é? Os autovalores, então, de T são os autovetores da matriz. Menos 1, 1 e 4i. E os autovetores são os ternos ordenados, cujas coordenadas são x1, x2, x3. Veja que esta matriz é a matriz de coordenadas deste vetor. Se a gente repetisse o x1 e o x2, o x1 é a matriz de coordenadas deste vetor na base canônica. E o x2 é a matriz de coordenadas deste vetor na base canônica. E o que é interessante é que a matriz de T, na base formada pelos autovetores, ele é diagonal. E as entradas diagonais são os autovetores. De fato, olha, de fato, quando nós escrevemos, veja que o T, quando calculado no vetor, vamos chamar esses autovetores aqui, só para simplificar então, de V1, de V2 e de V3. Correspondentes são autovetores correspondentes a autovalores lambda 1, lambda 2 igual a 1 e lambda 3 igual a 4i. Vamos verificar que quando eu escrevo os valores de TV1, TV2, TV3, T de V1. O T de V1, como o V1 é o autovetor correspondente a esse autovalor, ele é simplesmente lambda 1 multiplicado por V1. Né? Quando a gente calcula o TV2, ele é um autovetor correspondente ao lambda 2. Então, TV2 é lambda 2 V2. E quando a gente calcula T em V3, como V3 é um autovetor de T correspondente a lambda 3, então T de V3 é lambda 3 V3. Ora, mais lambda 1 V1, eu posso escrever como sendo lambda 1 V1 mais 0 V2 mais 0 V3. E lambda 2 e o lambda 2 V2 podemos escrever como sendo 0 na direção de V1, lambda 2 na direção de V2 e 0 na direção de V3. E lambda 3 V3 podemos escrever como sendo 0
na direção de V1, 0 na direção de V2 e λ3 na direção de V3. Portanto, a matriz de T, na base B, formada pelos autovetores, é uma matriz 3 por 3, cujas entradas são λ1, 0 e 0 na primeira coluna. 0 e 0. Na segunda coluna, 0, λ2 e 0. Vamos ir até, só para completar. Terceira coluna é 0, 0, λ3. 0, 0. Então, quando a gente escreve a matriz da transformação linear T na base B, onde a base B é a base dos autovetores. Então, na base B, formada pelos autovetores V1, V2, V3, formada pelos autovetores, a matriz de T na base B é diagonal. E as entradas diagonais são exatamente os autovalores. Valores. De fato, não é? Calculando TV1, TV2, TV3, é o cálculo de T nos vetores da base B, e decompondo as imagens na base B, a matriz de T nessa base é essa matriz diagonal. E isso tem uma implicação muito importante, por exemplo, no estudo da mecânica dos sólidos, que se deformam. Vocês podem já ter visto, se não viram, vão ver, se um dia forem estudar a dinâmica dos sólidos, que as tensões no interior de um sólido ou de um líquido, de modo geral, de um meio contínuo, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, é expresso por uma transformação linear. E muitas vezes, para estudar as propriedades do material, você tem que submetê-lo a esforços, não é? E para, inclusive, determinar, por exemplo, o tensor de deformações. As deformações também são expressas por um tensor. O tensor de deformações é nada mais, nada menos do que uma transformação linear, que, claro, muda de um ponto a outro do material contínuo, não é? Mas, fixado o ponto, é uma transformação linear. Se você encontrar os autovalores e autovetores, você vai precisar projetar um experimento para determinar se primeiro as direções dos autovetores, que são chamadas direções principais do sólido, e seus respectivos autovalores, né? Que são os coeficientes elásticos do material, no caso de um material sólido, ou são relacionados à viscosidade, no caso de um fluido, de modo que, para determinar o tensor, por exemplo, de deformações,
Se você determinar a matriz dele em uma base, você determina como é que ele age em qualquer vetor do espaço. Pois bem, para determinar a matriz, eu preciso de 9 entradas, 9 números. Mas se eu souber quais são as direções principais do sólido, basta achar 3 números, que são seus autovalores. Então, em lugar de projetar um experimento que seja capaz de determinar 9 números, que dê as propriedades do material, você pode elaborar um experimento para determinar apenas 3. E muitas vezes, esses 3 autovalores aqui não são todos independentes. Então, você faz algumas hipóteses sobre o seu material, por exemplo, ele ser elástico. Então, os autovalores são todos iguais. Ou viscoelástico, aí tem 2 autovalores distintos, um relacionado à elasticidade, outro à viscosidade. Então, vejam a importância do estudo de autovalores e autovetores para operadores lineares na física. Né? Na física. E com isso a gente encerra a gravação de hoje e há alguns exercícios aqui. Inclusive, eu gostaria de destacar as matrizes de Pauli, que são essas que essas 3 que estão aqui, e elas desempenham um papel fundamental no estudo da interação do spin de uma partícula elementar com o campo eletromagnético. Pauli foi um prêmio Nobel em física, não é? Ele foi um dos precursores da física quântica relativística. Depois veio Dirac. Esses são outros exemplos, né? As matrizes de Dirac são essas. Ele as usou para formular a equação quântica relativística para partículas com spin meio inteiro. Um dia, se vocês estudarem física quântica relativística, vão estudar... vocês sempre fazem o curso de estrutura da matéria, né? E já ouviram falar sobre partículas cujo spin é meio inteiro. Então, tem as partículas cujo spin é inteiro e outros cujo spin é meio inteiro. Não é? E essas são as matrizes de Dirac. E ele as usou para formular a equação da mecânica quântica relativística. Olha que impressionante. Quando Schrödinger deduziu a equação que leva o seu nome, que descreve a função de onda do átomo de hidrogênio, e depois se verificou que também dos outros átomos, não é? O pessoal observou que quando resolvia a equação de Schrödinger, independente do tempo, para o átomo de hidrogênio, se obtinha o espectro de emissão do átomo de hidrogênio, com uma precisão incrível. Aquelas séries de Lyman, Bauscher, Pascal e outros, né, estavam contidos na equação de Schrödinger. Mas um dia alguém falou assim, vamos colocar um campo magnético e estudar o espectro do átomo, de emissão do átomo de hidrogênio quando ele está sujeito a um campo magnético. E aí observaram que, sem o campo magnético, algumas linhas que eram únicas se dividiam em várias. E não se conseguia reproduzir isso usando a equação de Schrödinger. Quem conseguiu isso foi Dirac, com a sua equação quântica relativística. Coisa interessante a se observar, esse índice aqui em cima não significa ao quadrado, mas é um índice das matrizes de Dirac. E ficamos por aqui. Espero que tenham achado interessante
essas aplicações, né, à física. E a física é que nos possibilitou, hoje, termos computadores de mesa mais poderosos do que computadores gigantescos que eram usados, por exemplo, nas décadas de 50, 60, 1970, 1980. O downsizing veio com a invenção do transistor, não é? E se não fosse o transistor, que usa um efeito quântico, nós não teremos notebooks. O notebook que eu uso hoje, em cima da minha mesa, é muito, muito, muito mais poderoso que a escola, que o computador que a escola que eu trabalhava tinha em 1980. Não é? E sem os transistores, a gente não teria também celulares, tablets e uma série de outros equipamentos eletrônicos, né? Sejam eles para monitorar, por exemplo, o corpo humano, ou para descobrir o microcosmo, ou o próprio macrocosmo, né? Sem a eletrônica moderna baseada no transistor, hoje é circuito integrado, né? De múltipla escala, onde você coloca alguns bilhões de transistor numa pastilhazinha minúscula. É impressionante. Então, até breve para vocês. E na próxima aula, nós vamos falar sobre produto interno. Então, até breve a todos. Até a próxima aula.